Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 359. E nós estamos terminando esta série de devocionais com o tema Gratidão e Ações de Graça. E nós falamos ontem que a gratidão é o óculos, É um óculos onde nos permite enxergar as dádivas de Deus sobre a nossa vida. E quanto mais nós usamos, mais nós temos de Deus, mais nós conhecemos de Deus e usufruímos das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Hoje eu gostaria de trazer algo importante que está relacionado com a gratidão, que está no livro de Levítico, Então, toda a palavra de Deus, tudo é baseado em princípios, mandamentos e também em preceitos. Então, toda a Bíblia, ela é explanada, ela é revelada para nós através de princípios. E os princípios estão lá nos primórdios, Todos os princípios. Paulo, Pedro, Jesus, eles trouxeram as mensagens, para nós, os princípios, as exortações, sempre baseada nos princípios da lei, E nós temos aqui Levítico, que era aonde o livro onde se compreendia então a questão das ofertas, dos sacrifícios, dos holocaustos e para que eles existiam e para onde eles estavam então apontando. Se você estudar o livro de Levítico, você vai entender vários princípios importantes, até mesmo da lei dos homens. Nós temos princípios de lei baseado no livro de Levítico. Hoje nós vamos falar então sobre a oferta pacífica. E eu gostaria então de começar hoje, introduzir por que a oferta pacífica tem a ver com gratidão e ações de graça. Nós vamos ler mais tarde, não agora, então o livro de Levíticos, vamos começar lá pelo capítulo 2. Então, o que seria então a oferta? Então, são várias coisas que são instituídas na palavra de Deus, que Deus instituiu no início para o seu povo, que apontam também para princípios para nós vivermos as nossas vidas. A oferta de manjares ou a oferta pacífica era uma delas. E nós vamos então aprender este princípio importante. A oferta é uma das palavras mais citadas então nesse livro de Levítico. Esse livro ele nos faz compreender a oferta como algo que reflete o pulsar da própria vida, E nós precisamos aprender com ela, o que nós podemos aprender com ela? Que a graça de Deus pode fluir no meio de um povo, no meio de uma família, através da oferta pacífica. Então, qual é o significado de oferta neste livro? Então, quando você procura o original, o significado da oferta, ela significa eu me dou ao outro. Eu me dou ao outro como um sacrifício de amor. É o que nós podemos ver por trás da palavra oferta. Uma doação, um sacrifício de amor. Tanto o sacrifício como a oferta, nós sabemos que elas apontam para Jesus, que também significa um ato de serviço, Um ato de reparação. Jesus foi o servo sofredor, o homem de dores, como nós vimos nos nossos devocionais anteriores. Então, nós vamos pegando o fio da meada, Deus vai nos dirigindo. Então, a oferta, é um sacrifício de amor, é uma doação. E todas elas, então, apontam para Jesus, que também fez esta obra, este serviço de reparação. O que significa, então, isso? Significa que aquele que nos criou
também é aquele que nos redime. O que é redimir, né? Redimir significa readquirir, adquirir de novo, reconquistar aquilo que havia se perdido. Então, os sacrifícios instituídos no livro de Levítico, eles têm então este princípio, esta ação de redenção. Por isso que chamamos Jesus de nosso Redentor. Nós estávamos longe, pertencíamos a outro dono, né? Mas o Senhor Jesus nos redimiu. Ele nos readquiriu, ele nos readquiriu de novo. Nós fomos então tomados e fomos reconquistados novamente, porque estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, como diz a palavra de Deus. Isso que Cristo fez quando ele se ofertou, quando ele se doou por cada um de nós, né? Ele se doou, se ofertou, foi uma oferta de amor, como nós cantamos. Foi pela morte de Cristo na cruz que a humanidade foi redimida e reconquistada novamente. Mas por que então nós estamos falando, né, sobre isso? Então, por que estamos usando a oferta pacífica? Para que nós entendamos o princípio da gratidão e das ações de graça. Para que você entenda que a gratidão e as ações de graça não são apenas uma palavra, nem um conceito ou um sentimento, mas é uma ação de se dar, de se doar, uma ação de serviço. Este é o cerne da gratidão. É muito importante que a gente entenda isso quando Deus fala, sejam gratos, né? Louvem a Deus com ações de graça. Ações são atos. Então, o que nós precisamos entender é que a palavra gratidão na Bíblia, ou ações de graça, ela tem um outro sentido. E o sentido dela é doação. São atos de serviço. Então, é nesse princípio que está escondido na oferta pacífica, que entendemos que tudo o que fazemos com as nossas mãos deve ser um ato de gratidão. E é deste ato de gratidão que vem o nosso sustento, porque a oferta pacífica ela também tem a ver com o dia a festa da colheita. Então, quando todos faziam a festa no tempo da colheita, no final, né, de tudo, eles iriam colher e eles teriam que apresentar então esta oferta. Essa oferta então era exatamente um ato de gratidão. Aqui nós podemos entender, aquele que nos criou nos redime, como nós vimos lá, mas também é aquele que nos sustenta. Com isso, então, nós podemos concluir o quê? Que Deus, ele estabeleceu a oferta pacífica para que de coração o seu povo pudesse demonstrar gratidão. Que gratidão ela é um ato de dar, sendo ela então um ato de dar, de se doar, nos servir. E é nessas atitudes realmente que nós demonstramos gratidão. Não são apenas palavras, nem um conceito, nem um muito obrigado, sou grato. Não, é o que vem depois disso. Então, mas é neste ato, né, de gratidão que nós encontramos restauração, redenção e também sustento. Atos capítulo 20, versículo 35 nos diz assim: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que é necessário a mim e também aos outros. Tenho-vos dado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. A felicidade em dar. Então, a oferta pacífica, ela tem a ver também com este princípio que Jesus ensinou. Mais bem-aventurado é dar do que receber.
Levíticos, então, mostra ao povo eleito que tinha uma atitude fundamental, que revela princípios perpétuos, né? Porque quando a gente lê todas as ofertas, todas elas dizem assim, e isto é por mandamento perpétuo, quer dizer, será para sempre. Não se faz mais o sacrifício, porque o próprio Jesus se tornou isso. Então, como nosso sacerdote para sempre, mas também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para sempre. Então, nós precisamos entender que esse princípio está inserido nesse processo de ofertar ou sacrificar. Então, é um princípio perpétuo. Um deles é que a oferta, qual seria então um deles? Então, um desses princípios é que a oferta pacífica traz o princípio de que servir ou o serviço é um ato de gratidão. Então, Levíticos 2, de 1 a 7, nos diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, ou oferta pacífica, né, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e seus filhos, e coisa santíssima é para o Senhor. Quando trouxeres a oferta de manjares cozida no forno, será de bolos, asmos de flor de farinha, ou pão, né? Amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, sobre ela deitarás azeite, é a oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então, nós temos aqui esta oferta, que é a obra das mãos, né? Uma oferta que deveria ser feita por eles, pães ou bolos e outras coisas em vários objetos, mas amanhã nós vamos estudar esta parte. Que nós possamos entender aqui que é a obra das mãos, é o símbolo de um coração grato. O que nós precisamos aprender é que Deus não recebe nenhuma oferta se não tiver amor e gratidão. Então, havia muitas ocasiões em que o povo podia expressar a sua gratidão a Deus. E uma delas era, então, fazendo essa oferta pacífica ou oferta de manjares. Era pelo nascimento de um filho, pelas colheitas, pelas conquistas da família, né? Ou o restabelecimento da saúde das pessoas. Então, que nós precisamos aprender com isso, que o exercício da gratidão abria espaço para a alegria coletiva, né, que era uma grande festa, e fortalecia também a saúde para o povo. Então, o que isso quer dizer para nós? Que a gratidão é saúde para o corpo, para a alma e para o espírito. Nossos atos de serviço demonstram gratidão e trazem a participação ativa de Deus, do Deus invisível em nossas vidas. Tudo que fazemos com as nossas mãos é um ato de gratidão. Está subindo ou não como um aroma suave. É o que nós vamos ver amanhã do nosso devocional Florescer. Que Deus abençoe você e até amanhã.